Nos próximos capítulos de Gênesis, da Record, Ismael vai se transformar em um verdadeiro demônio por causa de Agar e vai atentar contra a vida de Sara. Mas Abraão, como um herói, irá salvar a sua esposa numa atitude incrível e castigará seu filho da pior maneira possível. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Vale lembrar que essa história não está citada na Bíblia, mas a Record resolveu produzi-la mesmo assim. O garoto vai aprontar mais uma, mas dessa vez ele passará de todos os limites e vai atacar Sara. Em uma conversa com sua mãe, o garoto vai perguntar por que Agar ainda continua servindo o pai dele e Sara. Agar diz que ela, infelizmente, ainda não é rica para ficar sem trabalhar. Ismael, indignado, diz que sua mãe deveria ser tratada como esposa de seu pai, e não aquela Sara que nunca deu filhos a Abraão. Agar diz que isso é o que ela pensa todos os dias da vida dela, mas que isso não adianta de nada, porque todos no acampamento só ficam bajulando aquela sem sal. Ismael, então, diz que ele teve uma ideia e fala que ele pode conversar com o seu pai. Agar estranha e pergunta o que ele vai conversar com Abraão. Ismael diz que ele pode pedir para o seu pai que ele se case com Agar e que assim ela não precisa mais trabalhar de serva. Agar não consegue segurar o riso e ri da cara de seu filho. Ismael não entende, fica bravo e pergunta qual é a graça. Agar diz que seu filho ainda é muito imaturo e que ele vai aprender algumas coisas durante a vida. Ismael diz que ainda não entendeu porque sua mãe riu da ideia dele. Agar então fala para seu filho prestar a atenção e diz que Abraão nunca vai fazer isso, porque ele ama Sara. Ismael diz que isso não é justo. Agar diz que a vida não é justa. Ismael, então, muito interessado em fazer a sua mãe ter uma vida melhor, pergunta se tem alguma possibilidade de sua mãe se tornar esposa de Abraão. Agar então respira fundo e diz que a única possibilidade de Abraão se tornar marido dela é se Sara perder a sua vida. Ismael então tem uma ideia. Agar continua dizendo que, caso contrário, ela nunca será esposa de Abraão. Ismael diz que entendeu e fica com uma cara de pensativo. Agar então diz que seu filho sabe muito bem que ela não gosta desse assunto e fala para eles trocarem. Ismael não responde porque está pensando em um plano. Agar então dá um grito para chamar o filho. Ismael volta à realidade e diz que ele vai brincar com os meninos e que daqui a pouco ele já volta. Agar fala para ele tomar cuidado com os outros meninos e Ismael sai da tenda. Mas, na verdade, Ismael não está indo brincar com os seus amigos, e sim arquitetar o seu plano. O menino fica pensando que se a única forma de sua mãe se tornar a esposa de Abraão é se Sara perder a sua vida.
Ele então, em voz alta, diz que é isso que ele vai fazer e revela que vai tirar a vida de Sara. Nesse momento, Sara, que estava passeando pelo acampamento, acaba vendo Ismael sozinho e parecendo estar estranho. Ela então resolve ir até o menino e logo pergunta se ele está bem. Ismael encara a esposa de Abrão e sai da conversa ignorando ela. Sara fica chocada com a atitude do menino e vai correndo conversar com o seu marido para alertá-lo do que aconteceu e do comportamento de Ismael. Vale lembrar que essa história não está citada na Bíblia, mas a Record resolveu produzi-la mesmo assim. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, qual você acha que deve ser o castigo ideal para Ismael? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Sara entra na tenda de Abraão. Ela vê que seu marido está tratando de alguns negócios e que está muito ocupado, porque ele está usando aquelas tabuletas. Mas no momento em que a moça entrou, Abraão já olhou para ela. Sara, então, bem sem jeito, diz que ela não queria atrapalhar. Mas Abrão, sempre sendo muito educado, ele diz que ela nunca atrapalha. Sara fica em silêncio, mas com uma cara meio estranha. Abraão percebe que sua esposa não está muito bem e pergunta se aconteceu alguma coisa. Sara diz que aconteceu sim, mas que ela não quer encher ele com essas coisas banais. Abraão responde que se algo está incomodando a sua esposa, é porque não é banal. Ele então pergunta o que aconteceu. Sara diz que é Ismael. Abraão, já conhecendo o gênio do seu filho, pergunta se Ismael aprontou alguma coisa. Sara diz que não, mas explica a situação que acabou de acontecer. Abraão fica sem saber o que responder e Sara continua dizendo que Ismael está muito arisco e sem educação. Pergunta se não é bom Abraão conversar com o garoto para eles se acertarem. Abraão então pergunta: será que Sara não está exagerando? Sara revela que algo diz para ela que o menino não está bem e que ele precisa de ajuda. Abraão diz que ele vai conversar com o filho, mas que tem certeza que não é nada demais. Sara diz que ela espera que não seja algo tão grande, mas que tem medo que esse ódio que o menino está sentindo vire algo maior. Abraão então fica assustado e pergunta que ódio. Sara revela que ela conseguia ver no olhar do menino que ele estava sentindo muito ódio. Abraão pergunta se era ódio dela. Sara diz que ela não sabe explicar, mas que ela conseguia ver no olhar do menino. Abraão então acaba dizendo que ele vai conversar com o filho, mas acaba nem levando muito a sério
o que a sua esposa falou, mas ele revela que vai conversar com o seu filho Ismael. Mas acontece que 2 semanas se passam e Abraão ainda não conversou com o menino. Sara também se esqueceu desse assunto e ficou por isso mesmo. Mas nessa altura, Ismael já está com a ideia fixa de tirar a vida de Sarai para sua mãe se tornar a esposa de Abraão. E por isso, o menino vai fazer uma grande loucura. Dessa forma, o menino vai começar a se preparar para o seu plano. Ele chega à conclusão que o melhor momento para tirar a vida de Sara é quando ela estiver sozinha e de preferência à noite. O menino então se lembra que seu pai sai todas as noites para fazer o ritual para Deus. Ele então decide que vai ser nesse momento em que ele vai tirar a vida de sua madrasta. A noite cai e o menino já está a postos vigiando a tenda de Sara, esperando seu pai sair. Dentro da tenda, Sara e Abrão se despedem e o patriarca já aparece saindo da tenda. Ismael, que está do lado de fora, diz que agora é a hora. Ele então vai correndo para a tenda de Sarai e, ao entrar, com o seu arco e flecha, ele já aponta para a esposa de Abraão, que está de costas para a porta. Sara então, sem ver o que está acontecendo, mas escutando o barulho, pergunta se seu marido esqueceu alguma coisa. Mas quando ela se vira, ela dá de cara com o menino, apontando o arco e flecha para ela. Ela, desesperada, pergunta o que ele está fazendo. Ismael então diz que chegou a hora dela e que é a vez de Agar tomar o lugar de Sara e ser a esposa de Abraão. Sara diz que não está acreditando que Agar chegou a este nível. Ismael então explica que sua mãe não tem nada a ver com isso e que ele que quer dar uma vida digna para ela. Sara diz que o menino não precisa disso, mas Ismael ignora a fala dela e diz que chegou a hora. Mas nesse momento, do lado de fora da tenda, Abraão percebe que está fazendo frio e que não levou o casaco, e por isso resolve voltar para a tenda. Ele então, quando entra, vê a cena de seu filho apontando a flecha para sua esposa. Ele pergunta bem bravo o que está acontecendo ali. E Ismael se distrai, larga o arco e a flecha e fica bem assustado. Nesse momento, Sara, transtornada, parte para cima do menino e começa a bater nele. Ela vai esmurrando Ismael e vai dizendo que foi isso que faltou para ele e que ele nunca mais vai fazer algo desse tipo. Abraão, então, já entendendo o que foi que aconteceu ali, consegue separar a briga. Ele então pega o seu filho e, olhando no fundo do olho de Ismael, diz que ele nunca mais será filho dele. Ismael diz que seu pai não pode fazer isso e que o sangue dele corre em suas veias. Abraão diz que ele não pode tirar o sangue que tem nas veias de Ismael, mas que o menino nunca mais vai ser considerado filho dele e que perderá todos os privilégios que ele iria ter. Ismael continua argumentando
e dizendo que ele sempre será o primogênito. Mas Abraão revela que Ismael não será mais necessário, porque Sarai vai ter um novo filho. No fim, Ismael acaba perdendo tudo e fica no relento com a sua mãe Agar. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você assiste a novela. Até mais!